está dizendo que é muito difícil chegar a evangelizar uma tribo, um baraco do Gama, que seja, pessoa de muita capacidade. E estando na escola dominical na quarta-feira, surgiu aquela pergunta de que Nínive era só 120 do nosso irmão Benedito Martins, perguntou, mas não era só 120, que não sabia discernir entre a minha direita e a esquerda. Então ficou ali, parece meio alto aquela pergunta, de que Nínive seria uma capital com 600 mil pessoas, né? Dá um percurso de 95 quilômetros e tal, a gente aprendeu muita coisa por aqui. E eu gostaria de saber se era mesmo 120 ou se é 600. Legal. Porque é uma pergunta relacionada à escola dominical também. O que aconteceu ali, então tá certo. O que aconteceu é o seguinte, às vezes a gente lê comentários do livro, existem ideologias. Agora, o que ele fez, ele chamou para si uma responsabilidade, né? Foi categórico, explicou, e às vezes mostrou a fonte. Por exemplo, só para você ter uma ideia, entre 10 teólogos, 10 estudantes, não pessoas que estudam realmente a Bíblia, 10 teólogos, existem 2 que defendem aquilo ali, que defendem que de fato ali fala que eram 120 mil crianças. 8 defendem que não, que realmente a cidade está o que o profeta está falando, o que Deus sabe, quem está falando ali é Deus ou o profeta, é que realmente era 120 mil habitantes, 120 mil pessoas. E há versões que nem a corrigida, que ela fala 120 mil homens. E aí dá a ideia, por exemplo, que no mundo oriental, se contava, quando se fazia uma contagem, contava geralmente os homens. As mulheres e as crianças é que não entravam em contagem, correto? Como não quiser. Certo, então ali até, se fosse olhar por esse lado, era até o contrário. Por exemplo, ali, a ideia que está contando, de fato, é homens. Mulheres e crianças não entram, por isso que chega a totalidade também com 600 mil. Entendeu? Isso foi a pergunta. Era até o inverso. Lá e posto meio alto. Então, por exemplo, há coisas que você estuda e às vezes você passa como se você tivesse... Não, é desse jeito mesmo, mas é ideologia. Por que é que os teólogos defendem? Poucos, como eu disse, entre 10, 2 vai defender isso. E por que eles defendem isso? Defendem por quê? Porque só pelo fato de dizer, eles não discerniam entre a mão direita e a esquerda. Eles não tinham capacidade de discernir entre a direita e a esquerda. Então alguns falam, era criança. Quem tem capacidade de distinguir, eu sei quem não tem seu raciocínio. Entendeu? É por isso que ele defende. Mas na verdade ele está falando no contexto moral. Ou seja, pessoas que não tiveram a revelação como o povo de Israel deu. Um adulto que não tinha entendimento da palavra de Deus. Principalmente eles, os assírios. Por quê? Porque Israel teve a revelação de Deus. Os mandamentos foram revelados para Israel. Por isso que eu disse na introdução aqui. Dizer que Israel não conhecia o amor de Deus é um equívoco, porque eles conheciam. Porque aí eles cuidaram da revelação. Agora, o povo fora de Israel, a Síria, que é sua capital Nínive, eles não conheciam a revelação de Deus como Israel. Então, eles viviam todo tipo de iniquidade, de pecado, e de fato, eles não sabiam distinguir entre a direita e a esquerda no contexto moral, no contexto da moralidade. Entendeu? Então, essa questão, por exemplo, se era 120 mil crianças, são deduções, não é algo concreto. Entendeu? É aí que eu falei para ele, pode ser que ele, às vezes, ficou de uma fonte. Existe um comentarista, ele é um comentarista bíblico, não sei se vocês conhecem, ouviu a obra dele chamado Wiseman. É um americano, um camarada super inteligente. Isso é uma ideia. Ele escreveu um comentário que tem 6 volumes, desde o Gênesis ao Apocalipse. Quer dizer, o camarada conhece a Bíblia mesmo. Estou falando de alguém que conhece, estuda, e ele defende essa ideia. Agora, eu já li obras de cerca de 10 escritores, como ele, que conhece também, que não defendem. Entendeu? Então, assim, é a forma dele pensar e colocar. Só por essa questão da mão direita e da esquerda. Só por isso. Entendeu? A maioria defende que, inclusive o original não dá essa ideia. Só procurando no original também, a Bíblia, no dicionário que estava vendo, realmente ali está falando de pessoas. Portanto, é que a NVI ela fala 120 mil homens, fala 120 mil pessoas. Porque o original também dá esse direito. Portanto, e quem está falando ali é o próprio Deus, né? Está falando isso para nós. Está falando que você tem misericórdia dessa planta que eu fiz crescer
Nasceu ontem, morreu e não tem misericórdia sempre. Ele só pega cada vez e o outro já expande mais. Você entendeu? É, só por isso. Esse cara aqui assim, mas deve se escrever também. Voltando aqui. Quando eu disse que é mais difícil chegar nas autoridades, não é impossível, tá? Porque Deus tem seus meios de trabalhar. Agora eu estou dizendo que é mais difícil porque de fato quando eu sair daqui e alguém não me conhece, vai deixar eu chegar assim, eles não deixam. É difícil, mas Jonas chegou lá no rei de Exatamente. Deus pode levantar a própria autoridade do pastor ali, que hoje, por exemplo, nós temos mais de 50 pessoas na câmera. Pastores, ministros, podem alguém ali chegar. Professor, isso quer dizer que quando Deus coloca nós numa firma, numa escola, numa faculdade, é para nós fazer a diferença. Né? Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho. Ou até pelo nosso testemunho. Testemunho, exatamente. Muito bom isso aí. Isso é verdade pura. Prossigamos então. Então vocês viram que contexto está no profeta? No contexto que ele é chamado por Deus para profetizar, quer dizer, os reis corrompidos, sociedade, sofrendo a opressão dos mais ricos, dos mais poderosos. Isso está no capítulo 2, verso 2 do próprio livro. Mas Deus chama a atenção. Né? O contexto religioso, quer dizer, as autoridades que tinham tudo para fazer a diferença, corrompidos. Quer dizer, vamos ver, capítulo 2 mesmo de Miqueias, vejam aí. 2, verso 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu que profetizarei acerca do vinho da vida forte, será esse tal o profeta desse povo. O que é que o profeta está dizendo aqui? Está dizendo que a condição que dava o profeta, quer dizer, ele profetizava pelo que ele ganhava. Se alguém dava alguma coisa para ele, se alguém sustentava ele profetizava pelo que ele queria ouvir. Se as autoridades dos reis agradassem o profeta, quer dizer, ele falava sempre o que o profeta queria ouvir. Se a mensagem de Miqueias é uma mensagem bem na contramão, ou vocês se convertem, ou vocês vão receber o juízo de Deus, aí tem um profeta lá que levantava-se e dizia, isso aí é um profeta falso. Deus não vai fazer nada disso. Quer dizer, no verso 11, Deus está dizendo através do profeta Miqueias que tinha os profetas corruptos que profetizavam que o povo queria ouvir e que molhasse a mão deles. A mim deu alguma coisa. Existe esse negócio de pecado? Não, nada. Está entendendo? Hoje em dia, acho que não está tendo muita diferença. Por isso que o livro é atual. Por isso que o livro de Miqueias é um livro atual. Quer dizer, Não está tendo muita diferença. principalmente no nosso país, nós estamos vendo corrupção em vários segmentos sociais, político, religioso. Então, essa mensagem é atual. Porque hoje, Deus é só o amor, mas Deus também é um Deus justo. O Evangelho manifesta isso. Ele manifesta o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus ama sempre o pecador, mas aborrece sempre o pecado. Entendeu? Então, aqui o profeta, se molhasse a mão dele, se ele desse alguma coisa, ele tinha uma mensagem boa. Quer saber o resto? Como já notou, quando o irmão está trazendo uma palavra, são poucos os que gostam da palavra e ficam assim, pode passar, escuta uma mosca passar assim. E quando aqueles que falam sobre a vontade do povo, né, pode ser falando o quê? Aí, glória a Deus, fala em língua estranha, se né, levanta do lugar estranho. A gente vai se cumprir aquilo, né? Nós precisamos manter a postura de Deus do chamou. Não importa como as pessoas vão reagir. Nós temos que entregar a mensagem, né? Nós temos que ter essa consciência. Deus chamou para fazer isso, faz da melhor forma. Dentro da palavra, da melhor forma que Deus te chamou para falar. Fala assim, o povo vai reagir, aí é ainda coloca Deus em papel como diz o ditado. Deus está mandando aqui profetizar na tua vida. E não é nada disso, é Ele que está profetizando. É Ele. Quer dizer, há muitas coisas hoje que realmente, como a gente disse, o contexto está quase que igual. Porque existem realmente pessoas buscando glória para si mesmo.
pessoas que ele acaba fazendo com que o povo seja combustível para ele pregar. Se o povo não ficar gritando o tempo inteiro, ele não prega. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para entregar a mensagem de Deus. A ação é de Deus e a reação é sua. Se você quiser gritar, se quiser chorar, chore. Se quiser ficar quieto, fique. Agora, eu tenho que cumprir o meu papel do profeta, seja entregar a mensagem de Deus com Deus. E às vezes o profeta não entende isso. Tem aqueles que ele manipula as pessoas o tempo inteiro, parece uma academia. Levanta a mão, levanta o pé, fala com o teu irmão, quando na verdade é ele que está com a autoridade de abençoar. Levanta, fala com o teu irmão, cutuca ele, faz isso, belisca. Pelo amor de Deus, eu tenho uma missão, é ministrar a palavra no meu tempo. É como diz Paulo, capítulo 5, verso 16 de Efésios, devemos remir o tempo. Fala, remir quer dizer aproveitar. Não vou desperdiçar meu tempo. Eu tenho 15, 20 minutos, meia hora, uma hora para pregar, eu vou desperdiçar meu tempo. De jeito nenhum, tem que ser aproveitado da melhor forma possível, porque o povo precisa se conscientizar do que Deus de fato quer. Primeiro carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 8, Paulo fala assim: se o sonido da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? E ali Paulo está falando do ouvir e entender uma mensagem. Se eu pregar uma mensagem que você não entende, como você vai se preparar? Como bom soldado, nós estamos guerreando todo dia contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas se eu não ouço uma mensagem que eu aprenda e ponha ela em prática, como que eu vou estar preparado para lutar contra isso? Então, quem se preparar para a batalha? Sem não entender a mensagem. A sua finalidade é ajudar o povo a se revestir. Revestir, entender a mensagem. Professor, deixa eu falar só rapidinho. Eu ouvi um testemunho que foi um deputado numa determinada igreja, e o pastor falou para o pregador, né? Você prega uma palavra mais branca, que fulano estava e tal, tá hoje aqui, né? Aí ele falou assim, o que Deus colocar no meu coração, eu vou pregar. E ele pegou aquela mensagem lá, a palavra aquele homem que fez uma ótima colheita, né? E aí a mensagem foi essa: o Espírito Santo de Deus não deixou de sair dessa parte. Falou assim: Lu, essa noite pedirão a tua alma. O que é que tens preparado? Para quem será? E o Espírito Santo, ele falou: meu Deus, eu queria que você. E o pastor coçava a cabeça, e no fim, quem que ele convida para aceitar Jesus? O deputado. Aí o deputado falou: não, no momento não. No outro dia ele foi viajar com o motorista, aí capotou a caminhonete. Meu Deus, só o motorista escapou. E aí o pastor falou assim: Deus fala mesmo. Você está entendendo? Deus fala. E quem sou eu para querer tapar a boca de Deus? Querer tapar a boca do profeta, em nome de Deus, querer tapar a boca de Deus, porque ele é um embaixador, representante. Agora eu vou determinar o que deve ser pregado? Muito Deus. Mas é verdade. Prossigamos então dá para vocês verem o contexto que estava vivendo. O profeta vai olhar Samuel, ele fala o que o camarada quer. E os sacerdotes estavam do mesmo jeito. Os sacerdotes estavam da mesma forma. Quer dizer, as autoridades, Deus levando direto, que era o profeta. O sacerdote ensinava a lei, tudo corrompido. Abra o capítulo 3. Capítulo 3, ninguém quer ver. Olha o que está escrito aí. Verso 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam: paz. Mordem com os seus dentes, quer dizer, sabe o quê? Quer dizer, estão sempre pegando alguma coisa, molhando a mão, tem alguma coisa que os outros estão dando para poder se profetizar paz. E paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Quer dizer, quem está dando para eles comer, vai ter paz, vai ter isso. Mas para quem não dá nada, a mensagem é diferente.